Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história, sim, muito marcante do segundo livro de Reis, capítulo 5. Ela começa com Naamã. Ele era um comandante sírio, sabe? Super respeitado, poderoso, mas tinha lepra. E a esperança para ele surge de um jeito bem inesperado. Uma jovem israelita, que era cativa, sugere que um profeta lá em Samaria poderia curá-lo. E esse ponto de partida já é muito forte, né? Pensa bem, um homem no auge do poder militar. E a única esperança dele vem da sugestão de uma serva, uma estrangeira. E ela aponta para um profeta de uma nação rival. Isso já coloca de cara um cenário de, sei lá, humildade inesperada, fé que cruza fronteiras, a vulnerabilidade meio que nivela todo mundo ali. Exatamente. Aí o Naamã consegue a permissão do rei dele, leva um monte de presentes valiosos, ouro, prata, roupas, e uma carta para o rei de Israel, pedindo a cura. Só que o rei de Israel, quando lê a carta, entra em pânico total, rasga as roupas e pensa que é uma provocação, uma armadilha política, tipo, eu sou Deus por acaso para dar vida ou morte? Essa reação do rei ela é um reflexo muito claro das tensões políticas que existiam, né? Mas talvez também, sabe, de uma certa distância da fé, do poder espiritual que o profeta Eliseu representava. E quando Eliseu fica sabendo disso, ele age. Manda um recado para o rei. Por que você se desesperou? Manda esse homem para mim. Para quê? Para que ele saiba que há profeta em Israel. É uma afirmação de autoridade espiritual ali, no meio do caos político. E é aqui que a coisa fica muito interessante. Naamã chega com toda a sua comitiva, né? Cavalos, carros, aquela coisa toda, na frente da casa simples do Eliseu. Ele está esperando, sei lá, um encontro grandioso, um ritual cheio de pompa. Mas o Eliseu nem sai para receber ele. Manda um mensageiro. E a instrução é chocantemente simples. Vai lá no Rio Jordão e se lava 7 vezes. Só isso. Imagina a cena, a simplicidade total disso fere o orgulho do Naamã profundamente. Ele fica indignado, né? Esperava um drama, o profeta invocando Deus, fazendo gestos. E em vez disso, é só um banho num rio qualquer. Ele até compara, falando, pô, os rios de Damasco, Abana e Farfar não são melhores que qualquer água aqui de Israel. É impressionante como as nossas expectativas, o nosso orgulho, podem virar uma barreira, né, para aquilo que a gente mais precisa. A raiva dele quase o fez ele embora sem a cura. É, dá para imaginar a fúria dele. Mas aí entram em cena os servos dele. Eles é que convencem a tentar. O argumento deles é muito lógico, né? Eles falam tipo, olha, senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa muito difícil, o senhor não faria. Então, por que não tentar algo tão simples? Só lave-se e será purificado. Esse momento é crucial. Mostra a importância de ouvir, né, mesmo quem está numa posição, digamos, inferior, e a necessidade de humildade para aceitar uma ordem que parece pequena demais, talvez até meio ilógica. Essa disposição para obedecer o que parece trivial é que abre a porta para a transformação. A obediência aqui claramente vem antes do milagre acontecer. E o Naamã cede. Ele vai até o Jordão, mergulha 7 vezes, exatamente como Eliseu mandou. E o resultado é inacreditável. A pele dele é restaurada, fica com a pele de uma criança. Uma transformação física e espiritual também, né? Ele volta até Eliseu completamente mudado e declara: agora eu sei que não existe outro Deus em toda a terra senão o Deus de Israel. Ele quer dar os presentes, oferecer aquela fortuna toda, mas Eliseu recusa, firmemente. Essa recusa do Eliseu é fundamental. Deixa muito claro que a graça de Deus, a cura, não está à venda, não se compra a favor divino. E a transformação do Naamã parece genuína mesmo. Ele não só reconhece o Deus de Israel, mas ele quer levar a terra de Israel para Damasco para poder adorar a Deus lá. Mostra um compromisso real, né? Ele até levanta uma questão ética bem complexa, como ele vai fazer quando tiver que acompanhar o rei dele nos rituais pagãos. Ele pede perdão adiantado por isso. E a resposta do Eliseu é simples: vá em paz, talvez reconhecendo a dificuldade de viver essa nova fé no contexto antigo dele. Só que a história não acaba aí, né? Tem um epílogo meio amargo com o Geazi, o servo de Eliseu.
Ele vê Naamã indo embora, curado e ainda rico, e fica indignado que o mestre dele não aceitou nada. A cobiça fala mais alto. Ele sai correndo atrás de Naamã, inventa uma história, diz que chegaram os profetas necessitados e pede prata e roupas em nome de Eliseu. E Naamã, na maior generosidade, ainda transbordando gratidão, dá o dobro do que o Geazi pediu. Geazi esconde tudo, tenta disfarçar, mas Eliseu sabe. Ele confronta Geazi. A pergunta dele, por acaso meu espírito não foi contigo, é de arrepiar. Revela não só a mentira do Geazi, mas a percepção espiritual super aguçada do Eliseu. O que me impressiona é a audácia, né? Achar que podia esconder algo de quem era, assim, um canal direto daquele poder. E a consequência para Geazi é imediata e terrível. A lepra que era de Naamã passa para ele e para a descendência dele. Um contraste brutal com a cura, com a restauração que a gente acabou de ver. Exato. Se a gente coloca as duas jornadas lado a lado, fica muito claro. Naamã, ele sai da aflição do orgulho, passa pela humildade, pela obediência e chega na cura e na fé. Já o Geazi, que estava ali, na primeira fila, testemunhando tudo, ele escolhe a ganância e a desonestidade e o resultado é a ruína. A tragédia dele não é só a punição, mas mostra como a bênção pode ser corrompida, né? Minando a integridade que estava associada ao profeta. Então, o que a gente tira disso tudo? De um lado, o poder transformador da humildade e da obediência, mesmo quando o caminho parece simples demais, até ilógico, e do outro lado, o poder destrutivo da cobiça, né? Mostrando que estar perto do sagrado, testemunhar milagres, não é garantia nenhuma de integridade moral. Fica uma reflexão talvez um pouco desconfortável até. A história parece sugerir que a verdadeira prova da nossa fé às vezes não está em ver coisas espetaculares, mas talvez esteja na nossa disposição de obedecer ao que parece pequeno, ao que desafia nosso orgulho, nossas expectativas. Fica a pergunta, né? Onde será que a gente, no nosso dia a dia, resiste à simplicidade na busca por soluções, por transformação? É algo para se pensar.